Olá, pessoal. Bom dia aí. Estou iniciando a transmissão. Se quem já estiver aí conectado puder fazer um teste deixando mensagens aqui no chat, para nós já vermos vocês aqui nas atividades. É importante lembrar que para perguntas, quando vocês quiserem fazer perguntas, precisa a hashtag, incluir a hashtag antes e aí vai aparecer para mim aqui com um sinalzinho de interrogação, tá? Aguardando aqui para iniciar. O pessoal está participando, está chegando, começando a equilibrar a conexão. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a escuta. Vamos tratar um pouquinho desse tema, que é um tema tão valioso, tão importante, e que para as nossas relações, para a nossa vida, para todo o trabalho, enfim, é um tema que tenho certeza que vocês todos vão encontrar boas provocações aqui. Bom, sou Rodrigo, sou professor, sou pesquisador do tema liderança e atuo uma boa parte da minha jornada tem sido em provocar gestores, provocar as pessoas sobre a importância da liderança na sua vida. É importante lembrar que liderança é uma habilidade que não importa a profissão, não importa a tua formação, não importa a tua escolaridade, todos nós precisamos aprender a exercê-la. Todos. Se você, não importa se você fez um curso de administração, se você fez engenharia, medicina, ou se você ainda não fez sua faculdade, não importa, o tempo todo estamos exercendo liderança. Bom, nesse sentido, né, nessa valia que o time, que a palavra liderança tem para a nossa vida, eu trouxe aqui hoje um tema, um assunto, né, um recorte desse assunto, um recorte para que nós falássemos, para eu trazer para você uma apresentação sobre o assunto feedback, né, e como que nós podemos processá-lo em um aspecto diferente, de uma forma diferente, utilizando cada vez mais a humanização nas relações. Né? Nós vemos que nesse mundo cada vez mais conectado, vemos as pessoas cada vez mais desconectadas desse lado humano. Né? Desse lado humano, estamos utilizando muita tecnologia, muitas distrações no nosso dia a dia, mas esse lado humano, esse contato real, ele precisa ser fortalecido. Precisa ser fortalecido. Então, esse é um dos propósitos desse trabalho, e é um pouco disso que nós vamos navegar aqui nesse encontro que teremos hoje aqui durante uma hora nesse webinar, tá? Quero deixar também registrado, né, além de deixar as minhas boas-vindas a todos vocês, deixar registrado que você pode anotar suas perguntas conforme eu for realizando a apresentação, e ao final eu vou selecionando aqui e vou respondendo as perguntas que forem aparecendo na transmissão, ok? Bom, vamos lá então. Vamos falar de liderança. Pensando no assunto liderança começa num grande princípio. E esse princípio é um princípio que está ancorado no amor. Exatamente, no amor. Ou seja, assim como não é possível amar alguém se você não se ama, não é possível liderar alguém se você não se lidera. Olha só, liderança ela é uma grande proposta de vida que está ancorada, sim, na forma do exemplo que você executa. Liderança tem a ver com exemplo. O quanto mais você der de exemplo, mais as pessoas irão decidir de seguir. O exemplo que você demonstrar é o que as pessoas vão decidir se te seguem ou não. Ou seja, como que você quer dizer para alguém que você a ama se você não se ama?
Como que você quer dizer que gosta de alguém se você não se gosta? Da mesma forma, como é que você quer liderar alguém se você não se lidera? Como que você quer liderar uma equipe se você não se lidera? Liderar um negócio, liderar um empreendimento, liderar pessoas em torno de um movimento, se você não se autoliderar. Então a liderança, ela começa em si mesmo. Exatamente. Começa em si mesmo. Então a primeira provocação que fica aqui, que o primeiro feedback que fica aqui do nosso encontro, se você quiser anotar, é o que você precisa fazer por você que ainda não fez. O que você precisa fazer para liderar a si próprio? Talvez seja aprender formas diferentes de ter controle emocional. Talvez seja melhorar a tua capacitação intelectual. Talvez seja preparar-se para esse advento social que está rolando aí sobre tecnologia e sobre todo esse movimento que a humanidade está passando de forma exponencial. Qual é? Qual é o movimento pessoal que você precisa fazer? Porque se você, que é você, não fizer o movimento, ninguém vai te seguir. Ou poucos irão te seguir. Você vai liderar de uma forma muito reduzida. Para liderar de forma abundante, você precisa investir na sua autoliderança primeiro. Primeiro, tá? Então, esse é o primeiro ponto importante que eu sugiro que você anote, que você coloque como tarefa. Quais são os pontos que você precisa trabalhar em você? Liderança começa com você. Existe um grande mal quando nós entrevistamos gestores, perguntamos para a equipe deles o que a tua equipe precisa para ser melhor. A grande esmagadora maioria dos gestores que nós entrevistamos lista uma série de necessidades da equipe e coloca ele para o final, ela para o final. Coloca os problemas que a equipe tem. Ah, meu time precisa conhecer mais sobre Excel. Ah, meu time precisa se relacionar melhor. Ah, meu time precisa aprender a vender melhor. Ah, eles precisam aqui conhecer mais o sistema que nós usamos. E lá no final dessa lista, e coloca, talvez eu preciso também fazer um curso. Aí você pergunta, tá, quais cursos que você está fazendo? Quais livros que você está lendo? Qual livro que você concluiu esse mês? Qual autor que você segue nas redes sociais e acompanha de verdade? O que você tem aprendido? A grande esmagadora maioria de gestores que conversamos fica em silêncio nessas horas. Ou começa a gaguejar. Então, a minha dica, para você não ser pego de surpresa, ficar gaguejando diante de uma pergunta dessa, veja o que falta para você se amar. O que falta para você se cuidar melhor. E aí é em todos os aspectos, viu? É emocional, é físico, é intelectual, é espiritual. O que falta para você? Ok? Bom, dando sequência, liderança é uma grande experiência. Uma grande experiência. Uma experiência em que a palavra, o conceito da palavra experiência, passa do princípio de que experiência, uma experiência diferenciada, uma experiência vigorosa, uma experiência prazerosa, é aquela que a gente quer repetir, que nós queremos passar de novo. Veja, todas as boas experiências que você já teve na sua vida, você quis fazer de novo. Você quis voltar lá. Seja uma viagem, seja um prato, uma bebida que você conheceu, com uma pessoa que você conheceu. Todas essas boas experiências você quis repetir e quer repetir. Experiências boas você quer repetir. Já pensou qual é a experiência que a tua equipe está tendo com você? Qual é a experiência de todos os dias vir até a empresa trabalhar com você? E nesse sentido, não precisa ser você o chefe, não. Seu colega de trabalho, qual é a experiência de trabalhar do teu lado? Qual é a experiência que as pessoas sentem? Será que elas voltam para casa dizendo que foi uma experiência bacana? Será que é algo que elas querem repetir mesmo?
Será que no dia seguinte elas querem voltar e estar lá com você? Isso vale também para a tua vida. Qual é a experiência de ser teu filho? Qual é a experiência de ser tua filha? Qual é a experiência de ser teu esposo, tua esposa? Qual é? Qual é a experiência de conviver com você? Porque liderança também tem isso. Liderança tem experiência. Tem uma experiência. E a experiência, nesse sentido que eu me refiro, não é somente o conhecimento que é gerado. É o sentimento, a emoção que vem junto desse conhecimento. Lembre-se, uma experiência diferenciada é aquela que as pessoas querem repetir. Será que as pessoas que convivem com você querem repetir essa experiência? Isso também é um feedback. Isso é um feedback para você. Quantas pessoas têm te procurado novamente porque viram que precisam de algo de você? Quantas? Ou será que elas fogem de você? Ou será que elas evitam o teu contato? Liderança existe quando as pessoas te elegem, quando as pessoas te buscam. As pessoas vão atrás de você. Ninguém deveria evitar ter contato. Bom, isso é também um grande feedback. Mas e a palavra feedback? Né? Muitas vezes me perguntam nas palestras por aí, nos cursos, Rodrigo, o que é de verdade o feedback? Bom, feedback, traduzindo do inglês para o português, seria um retorno. Né? O que retorno eu obtenho disso? Eu coloquei aqui um slide para nós analisarmos o processo de um feedback. O que é o feedback na cabeça de alguém? Então vamos pensar aqui. O feedback ele começa, vamos pensar na mensagem. Se você observar esse fluxo, esse processo que eu desenhei aqui nesse slide, você verá que a mensagem começa no emissor. Esse emissor realiza um processo na cabeça dele que eu estou chamando aqui de codificação. Ou seja, ele cria um código da mensagem que ele quer mostrar. Por exemplo, nesse momento, eu estou aqui na minha cabeça criando um código. E essa codificação, ela contempla o idioma que eu estou usando, a velocidade da minha fala, a forma que o meu não verbal está apresentando para vocês, ou seja, é um conjunto, é um código. Esse código, o meu cérebro faz com que eu coloque ele para fora de alguma forma. Então você veja que aí tem uma setinha já apontando, saindo a mensagem. Só que essa mensagem já dá de cara com um primeiro obstáculo, que aqui eu estou chamando de filtro. Então esse código sai da minha cabeça e dá de cara com um filtro. Esse filtro, no meu caso, são os meus paradigmas, os meus medos, os meus bloqueios internos e que fazem com que essa mensagem possa não ir inteiramente para você. Dependendo do tamanho do paradigma que eu estiver agora, que eu tiver agora nesse instante, ele vai determinar a quantidade de mensagens que eu realmente vou expressar a você. Veja que eu já coloquei ali a flechinha seguida, em seguinte, ela já fica com uma mais fininha. Ela começa grossa, encontra o filtro, e aí ela começa a ficar mais fininha. Pois bem, a mensagem encontra no meio do caminho, ela sai da minha cabeça, encontra um filtro dentro da minha cabeça ainda, ela já sai um pouquinho menor e encontra no ambiente, na minha fala, ela encontra no ambiente o que nós chamamos de ruído. O ruído pode ser sonoro, visual, sinestésico. Ou seja, eu posso estar falando aqui contigo, se você não estiver me ouvindo, captando corretamente meu som, isso é um ruído. Né? Isso está concorrendo com a mensagem. Ou, se você estiver aqui me ouvindo, estiver olhando ao celular, ou estiver olhando uma paisagem, pronto, isso também está bloqueando a mensagem, está quebrando a mensagem. Né? Ou se você estiver num local desconfortável, né? Por isso eu chamo de sinestésico, se o local não está confortável, isso também concorre com a mensagem. A chance de você parar de prestar atenção logo é muito grande. Então veja que aí eu representei a mensagem sendo quebrada em dois pedaços. Ou seja, ela sai inteira da minha cabeça, encontra um filtro, já não é tão plena, ela encontra um ruído e veja que dela se transforma em um pontilhado. E esse pontilhado encontra o teu filtro.
Encontra teus filtros, os teus paradigmas, os teus bloqueios. Ou seja, eu estou falando contigo agora, você está ouvindo aqui essa minha mensagem, mas o teu cérebro está aí, processando. Será que faz sentido? Não sei. Ah, legal, realmente faz sentido. Então, esse pensamento, esse turbilhão de pensamentos que está acontecendo agora na tua cabeça, é o que nós chamamos de o teu filtro. São os teus filtros. E aí os teus filtros diminuem a mensagem ainda, dependendo do paradigma que você tiver. Quer ver? Tem pessoas que têm paradigmas tão fortes, vendedores, por exemplo. A pessoa tem um paradigma que, eu sei como vender. Eu já sei de tudo. Não preciso aprender mais nada. Isso é um paradigma. Quer ver um outro paradigma que muitas pessoas colocam? Eu não tenho mais idade para aprender. Eu não preciso voltar a estudar. Eu não tenho tempo. Isso aí é uma coisa que é bonito na teoria, quero ver na prática. Tá vendo? Esses são mitos, são paradigmas que só fazem com que a mensagem chegue menor ainda. Ela vai chegar, mas chega menor ainda. E aí ela encontra o cérebro do receptor. E o cérebro do receptor faz a decodificação. Ou seja, ela começa lá no código do emissor, passa todo esse trajeto. Olha como ela sofre para chegar no teu cérebro. E aí acontece a decodificação. Essa decodificação retorna para o emissor em formato de um feedback. Né? Se compreendeu, se não compreendeu, se a mensagem chegou, se não. Quer dizer, é o retorno se chegou a mensagem ou não. Isso é o feedback. Esse é o feedback. Né? Então, olha só, se você analisar bem esse desenho, essa representação que eu fiz, feedback nada mais é que um grande retorno para você. O feedback é mais para você do que para qualquer outra pessoa. Tá? Bom, pensando nisso, eu conduzi com os alunos há um tempo atrás, na realidade, há mais de 10 anos atrás, um grande experimento. Eu via que as pessoas reclamavam muito dos feedbacks que recebiam, viu que as pessoas sempre, eu recebi um feedback do meu chefe, detestei, né? E tem chefes, tem pais que são tão cruéis, mas cruéis mesmo, que cometem essa crueldade. Chega assim à noite ou finalzinho da tarde, para o colaborador e diz: Fulano, amanhã, às 8 da manhã, na minha sala, eu quero te dar um feedback. Olha que absurdo. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa não dorme, ela não janta, ela fica num desespero, fica numa ansiedade terrível, imaginando o que é que o homem vai falar comigo amanhã. Fica a noite inteira imaginando, elucubrando assuntos. Olha que bobagem, olha que pena. E sim, tem muitos líderes, muitos chefes, muitos pais, muitas mães, muitos professores que fazem isso. Que em vez de ensinar, traumatizam as pessoas pelo feedback. Bom, pensando nisso, eu coloquei um desafio para um grupo de alunos que trabalhei e pedi que fôssemos em busca das melhores práticas de feedback. Ou seja, eu queria que encontrássemos somente boas práticas. Quem faz feedback, como faz para fazer bem feito? Como é que faz? Pois bem, eu criei na época um blog, coloquei esse blog no ar e dei dizendo aos alunos que eles tinham que colocar posts, pequenos posts, relatando, fazendo relatos de casos que já tivessem passado na vida. Né? Relatos. Então, esses relatos podia ser qualquer tipo de relato. Bom, relatos de trabalho, relatos de família, de amigos, o que aconteceu com ele ou com pessoas com quem ele conhece. Se eles não quisessem citar os nomes, não precisava, aí eu queria o caso, queria o relato. Pois bem, o assunto deu tão certo, nós recebemos tantas contribuições, que nessa busca de melhores práticas, o contador do blog trouxe mais de 68 mil visualizações para o blog. Mais de 68 mil interações. Isso que estava só no blog. Fora as que eu recebi diretamente, via e-mail, via mensagem direta, via outros aplicativos. Foi muito interessante. A interação foi gigantesca. Bom, o que eu fiz? Eu peguei e consolidei tudo. Coloquei tudo numa grande planilha, numa grande tabela, todos esses casos relatados. E uma coisa me chamou muita atenção.
todos os casos, ou a grande esmagadora maioria dos casos relatados, apesar de serem pessoas que nunca tinham se conhecido, nunca tinham se visto na vida, eu percebi que um item batia em todos. Ou seja, em todos, os melhores práticas, as pessoas que sabiam fazer feedback de forma correta, forma humana, que a pessoa sentia que teve uma experiência com aquilo, eram pessoas que tinham uma grande habilidade de escuta e não de fala. Olha aí, o grande erro, ou mudando isso, talvez o grande acerto, né, é saber escutar e não falar. Erramos nós como pais, como professores, como gestores, como colegas, que nós pensamos que a grande habilidade do feedback está em falar. Erramos com nossos filhos, saímos falando um monte de bobagens, erramos com a nossa equipe, falamos pelos cotovelos e esquecemos de escutar. Então, esse experimento científico me mostrou que as melhores práticas de feedback, ou seja, as pessoas que sabem fazer feedback de forma correta, elas sabem, antes de qualquer coisa, elas sabem escutar. Os feedbacks que mais dão resultado são de pessoas que escutam antes, que escutam melhor, que praticam uma dedicada e interessada escuta. Escuta. A escuta é uma palavra muito nobre, muito interessante. E nesse sentido, faz sentido aqui eu trazer para vocês um conceito. A diferença entre o verbo ouvir e o verbo escutar. Há uma diferença valiosa. O verbo ouvir, a palavra ouvir, ela diz respeito à capacidade auditiva, ou seja, a nossa capacidade de nossos ouvidos em captar sons, em captar os sons do ambiente. Os nossos ouvidos estão trabalhando a todo instante, salvo em pessoas que têm uma limitação auditiva. Mas se você tem essa habilidade de forma plena ou funcionando, os teus ouvidos estão trabalhando. E eles estão trabalhando, inclusive, quando você está dormindo. Se você está dormindo, você está ouvindo. A prova disso é que, por mais pesado que o seu sono possa ser, prova disso, se você está esperando, por exemplo, o seu filho voltar à noite, que saiu na balada, quando abre a porta, você acorda. Você acorda imediatamente. Ou mães, quem tem filhos aqui sabe o que eu estou dizendo. Você sabe que ao menor ruído do quarto do seu filho, você acorda. Você desperta. Né? Tá certo que tem pessoas que têm bastante dificuldade de despertar pela manhã, eu sei disso. Mas essa capacidade, ela é do ouvido, é do aparelho auditivo. E escutar? Escutar é diferente de ouvir. Escutar tem a ver com a nossa habilidade de processar esses sons, utilizar as nossas sinapses cerebrais, enfim, todo o nosso conjunto de experiências, de conhecimento e decodificar esses sons numa informação relevante. Então, é correto eu dizer aqui para vocês que muitas pessoas somente ouvem, poucas realmente escutam. Escutar é uma habilidade. Escutar requer interesse. Escutar requer que você realmente dedique energia para o outro, que você se coloque para o outro. Isso sim é escutar. Ouvir vai acontecer de forma naturalmente. Há pessoas que ouvem, mas não escutam. Veja o quanto é valioso. Né? Vou trazer algumas provocações sobre escuta para você aqui também. Olha como isso é sério. Como pais deixam de escutar seus filhos, professores deixam de escutar sua sala, seus alunos, alunos deixam de realmente escutar os professores, filhos deixam de escutar seus pais. Imagina, empresas que perdem de escutar seus clientes e por aí vai. Né? E por aí vai. Olha quanta coisa está relacionada com a escuta. E quanta confusão está relacionada com a não escuta. Bom, pensando nisso, eu consolidei todo esse trabalho e esse trabalho se transformou em 2016 numa obra que eu publiquei num livro. Eu vou falar desse livro até o final da nossa transmissão aqui.
Alguns de vocês já devem ter conhecido, os que não conhecem estão convidados a conhecer. Vai ser um prazer se você puder tê-lo em mãos ou participar de alguma palestra, de um workshop ou das minhas sessões de coaching ou mentoria. Vai ser bastante legal aí contar para você toda essa história e te ajudar nesse processo. E aí, um dado momento, eu tive contato com um dos mestres da educação brasileira que me ajudou a trazer um termo para tudo isso. Eu não queria usar a palavra feedback como a âncora principal, como o grande baluarte aí do trabalho dessa pesquisa que eu fiz com esse grupo de alunos. E sim, a escuta, que como vocês estão vendo, ela é o grande propósito. Tá? Bom, e eu, em um momento da minha vida, eu pude ter contato com o Rubem Alves. E Rubem Alves trouxe, em uma das salas, em uma das provocações, uma frase maravilhosa, dizendo que ele gostaria de conhecer um curso de escutatória, que ensina as pessoas a escutar, e não só cursos de oratória, que ensina as pessoas a falar. Daí, eu adorei essa palavra e passei a utilizá-la a todo momento. Essa palavra está na capa do meu livro. E olha só a provocação que o mestre trouxe. Ele diz que a gente não se apaixona por quem fala bonito, a gente se apaixona por quem escuta bonito. Olha que genial, né? Veja, a escuta que conecta as pessoas. É a tua habilidade de escuta que conectou você à pessoa que está com você hoje. Ou às pessoas que estão ao teu redor. Com quem você trabalha, se você as escuta, essas pessoas estão conectadas com você. Nós queremos sim ter pessoas próximas que parem o que estão fazendo e nos escutem. Às vezes o que nós só precisamos é de alguns minutos de escuta. Só isso, mais nada. Não precisamos de alguém que fique nos dando orientações, dizendo o que fazer, o que não fazer. Simplesmente que nos escute. Só isso. E aí, nesse sentido, a palavra escutatória vem da escuta antes da oratória. Ela foi genial. Esse termo é poderosíssimo, né? E ela representa tudo que eu estou trazendo nesse trabalho e o que você está tendo contato hoje, né? Talvez esteja tendo contato hoje. Ou seja, aprender a escutar antes, ou dar privilégios à escuta antes de falar, né? Escutar mais do que falar. Talvez aí esteja uma boa saída, uma boa provocação para a nossa vida. O nome do meu livro, o título do meu livro é esse: O Poder da Escutatória. Esse poder, né, essa grande capacidade, é a habilidade de escutar atentamente. Uma escuta atenta é uma escuta interessada. Talvez seja essa escuta que você está fazendo agora, em que você dedica a sua energia, o seu vigor, a sua atenção ao que você está captando. Isso é a escuta atenta. Deixando a pessoa falar, sem julgamentos e oferecendo perguntas abertas com foco em solução. Essa é a grande missão desse poder de escutatório. Bom, vamos falar um pouquinho disso. Existe uma grande habilidade importante para você poder aprender a fazer isso. A habilidade está em saber perguntar. Saber perguntar é uma arte. É uma arte. Poucas pessoas sabem utilizar essa arte. A grande maioria de nós gosta de dar respostas para tudo. Bom, você sabe qual a diferença ou do que se alimenta um psicopata? Um psicopata se alimenta das verdades absolutas. Ele acredita que o outro não sente dor, portanto ele fere. Fere e acredita nessa verdade absoluta. Ele não para perguntar: será que essa pessoa gosta disso? Será que eu estou ferindo? Será que eu faço bem? Será que eu faço mal? Um psicopata não se pergunta disso. Ele não se interessa por isso. Saber perguntar, então, é uma atitude humana. É uma atitude necessária, social e saudável. Se você pratica as perguntas, você está sim se colocando no interesse do outro. Praticar perguntas. Bom,
Nesse sentido, existem vários tipos de perguntas. Algumas perguntas são mais poderosas do que outras. O importante é perguntar. Isso sim. Se você está aqui hoje participando dessa transmissão ou está me assistindo agora, você trabalha, por exemplo, com vendas, é extremamente importante que você seja um grande perguntador, uma grande questionadora, uma pessoa que saiba fazer perguntas. Se você trabalha com recursos humanos, fundamental perguntar. Se você está procurando emprego, se você está indo para uma entrevista, quer uma dica para você ser bem visto? Pergunte sobre a empresa. Pergunte, faça perguntas. Perguntas inteligentes. Nós costumamos dizer que é fácil, ou é melhor, ou é mais fácil medir o nível de inteligência de uma pessoa, não pelas respostas que ela dá, mas pelas perguntas que ela faz. Pergunte. A qualidade das perguntas que você fizer vai te ajudar a se conectar com a outra pessoa, a mostrar para a outra pessoa, olha, eu estou aqui e me interesso por você. E me interesso pela tua empresa, me interesso pelo teu negócio, me interesso pela tua necessidade. Bom, mas vamos falar tipos de perguntas. Há perguntas, como eu disse, há perguntas que são mais valiosas, perguntas que conseguem extrair mais, perguntas que são mais fraquinhas. O importante é perguntar. Isso é o mais importante. Evite ficar dando respostas. Pergunte. Bom, vamos lá. Nesse sentido, existem as perguntas fechadas e as perguntas abertas. As perguntas fechadas são aquelas que menos resultados trazem. Elas trazem algum resultado, mas elas são as que trazem menos. Tá? Perguntas fechadas são muito simples de você, é muito simples de você guardar. Elas só admitem um tipo de resposta. Sim ou não, quero ou não quero, gosto ou não gosto, posso ou não posso. Ela é binária, ela só aceita uma resposta. Tá? Ou seja, se a fechada, ou se as fechadas são as perguntas que menos trazem retorno, as que mais trazem retorno são as abertas. Então, investir nas perguntas abertas é muito importante. Como são as perguntas abertas? As perguntas abertas são aquelas que são precedidas de como, de que forma, de que maneira, cite exemplos. Então veja que são perguntas que fazem com que o outro, que o cérebro do outro tenha que processar uma resposta. Tenha que processar uma resposta. Essas são as perguntas mais poderosas, a que fazem com que o cérebro do outro processe respostas. Bom, vou deixar aí uma tarefa para você a partir de hoje. Comece a prestar atenção nas perguntas que você está fazendo. Preste atenção. Se você tem feito mais perguntas abertas ou perguntas fechadas. Tente trocar as tuas perguntas fechadas por abertas. E preste atenção na mágica que vai acontecer. Eu garanto para você. Garanto. Faz esse teste a partir de hoje e comece a se observar. Comece a observar a reação das pessoas quando você fizer perguntas abertas. A outra pessoa vai tomar um susto. E ela vai começar a ter que te responder. Ela vai ter que te trazer informações. Porque a pergunta aberta, ela exige com que existam mais palavras na resposta. Faz esse teste. Garanto que você vai ter uma surpresa legal. Bom, aí, nessa grande investigação que eu faço sobre a escuta, sobre o feedback, sobre como ela se processa no trabalho, nas relações humanas, tá? Encontro alguns erros. Eu quero compartilhar com você aqui, no próximo slide, os erros mais comuns que eu tenho encontrado, seja com meus coaches, seja nas palestras, nos cursos, nas dinâmicas que eu conduzo. Olha só os erros. Vê se você se identifica com alguns deles. Bom, primeiro erro é o erro da pessoa não saber ou da pessoa não perguntar. Né? Eu coloquei esses dois, apesar de serem dois, na mesma linha. Né? Não perguntar já é um erro. Esse é um erro muito importante. Mas talvez não saber perguntar. Né? Então, como eu disse antes, precisa treinar. E um treino tão simples, não lhe custa nada. Comece a trocar suas perguntas fechadas por abertas. E comece a trocar as suas respostas por perguntas. Você vai ver que mágica legal que vai acontecer. O segundo erro que muitas pessoas cometem é interromper a fala do outro. Esse é um erro crasso. A pessoa está falando, o outro vai e interrompe no meio. E
corta a fala do outro. Nossa, isso aí é um erro muito clássico de falta de escuta. Não deixa o outro terminar. Que já está até amarrado com o terceiro erro aqui, que é completar a fala do outro. Olha, se você comete isso, começa a se policiar, viu? Porque é muito chato. É muito chato. Você está conversando com uma pessoa, a pessoa do nada completa a tua frase. E você nem queria dizer aquilo. Muitas vezes você nem queria dizer aquilo. E o outro lá, na ansiedade, numa ansiedade maluca, que quer que a pessoa termine, vai e completa a frase. Poxa, qual o nível de interesse, de atenção que você realmente tem? Deixa a pessoa terminar, pô. Presta atenção, se dedica, deixa a pessoa ir até o fim na fala dela. Então, interromper ou completar a frase do outro, esse é um erro também clássico, muitos cometem. Começa a ficar atento, isso é um feedback, viu? É um feedback. Provavelmente, se as pessoas não estão se conectando com você, você já deve estar executando um ou mais desses três. Talvez os três. Os três em vários momentos do dia com teus filhos, com a tua equipe, com as pessoas que convivem com você, com os teus clientes. Um vendedor que não deixa o cliente terminar a fala. Um professor que não deixa um aluno completar a dúvida. Um pai, uma mãe que não sabe perguntar para o filho. Poxa vida, reflita aí que um desses três erros você já deve estar cometendo, ou já deve ter cometido. Esse quarto erro, eu chamo aqui de conversa interna. Tecnicamente, nós chamamos esse erro de telepatia. Ou seja, a pessoa está até deixando o outro falar. Ela permite que o outro fale. Ela faz a pergunta, a outra pessoa começa a falar, mas em vez de estar focada, concentrada na outra pessoa, ela está ali numa conversa interna maluca, maluca, está ali viajando no que a outra pessoa está dizendo. E aí está tentando até prever o que o outro vai dizer ou o que vai acontecer e perde totalmente o fio da meada da conversa. Por isso aqui nós chamamos de telepatia. Ou seja, ela tenta como se fosse induzir o que o outro vai dizer mentalmente. Imaginar o que o outro está dizendo. Fica viajando na maionese muitas vezes. Quantas e quantas bobagens nós já fizemos realizando esse erro. A pessoa está contando uma história e o outro está fantasiando a história. Está fantasiando, está sobrepensando. Não era nada daquilo que a pessoa queria dizer muitas vezes. Então, esse é um erro também muito profundo e que acontece com muita frequência. Preste atenção em como que você está realizando as suas escutas. Preste atenção. E o quinto, eu coloquei aqui de pergunta oportunista. Esse pergunta oportunista é bem interessante. Há pessoas que até escutam e até fazem as perguntas. Com uma pergunta oportunista, ela faz uma pergunta para você. Só que, na verdade, ela não queria te escutar. Era uma pergunta só para introduzir um assunto que ela quer dar. Tá? Pergunta para você sobre o teu cachorro. Oh, fulano, e o teu cachorro? Aí você começa a contar do teu cachorrinho, começa a contar as coisas dela, e ela te interrompe no meio e começa a contar do cachorro dela. E começa a trazer coisas que o cachorro dela faz, o que o cachorrinho dela está fazendo, e pronto, aquele tempinho, e te dá um tempinho super curtinho, e para ela um tempo gigantesco, chato, e que vai roubando o teu tempo. Ou seja, de uma forma oportunista, ganhou tua atenção para que você a escute. Eu sei que muitas vezes você vai até o final, você a escuta, mas você já fica frustrado, porque, peraí, era para eu contar do meu cachorro, ou era para eu escutar sobre o seu cachorro? Era simples, ela só tem mudado a pergunta, não é? Ela só falou, olha, eu queria te contar uma coisa sobre o meu cachorro, você está disposto a ouvir? Acho que aí é até melhor, o outro se conecta de verdade. Faz sentido isso? Preste atenção nesses erros. Preste atenção nesse dia a dia, no teu dia a dia. E quais deles que você está cometendo? Comece a ficar atento. Fique atenta na tua profissão, na tua família, o que está acontecendo. Será que você está silenciando a conversa interna? Será que você está ali conversando com o outro, imaginando o que o outro vai dizer? Será? Por exemplo, agora, como é que você está? Será que você, nesse instante aqui nessa aula, você está com uma caneta e uma agenda, um caderno na mão e anotando os pontos para você? Ou será que você está viajando no que eu estou dizendo? Se você está viajando, olha a telepatia aí acontecendo com você.
Será que nesse instante você está dedicado ou você está distraído com outras coisas? Ah, será que você está conversando com outras pessoas? Será que você está com o seu celular na mão? Se você está fazendo assim, você não está me escutando. Você está talvez me ouvindo. Eu sugiro que você comece a mudar seus hábitos. Sugiro que você comece a ficar mais atento, mais atenta ao que está rolando com você de verdade. Porque nessa fração de tempo de vida que nós estamos dedicando, eu e você, nesse instante agora, é uma fração do que acontece na tua realidade no dia a dia. Se você, nesse instante, nessa hora que você parou agora para estudar, você não estiver escutando de verdade, provavelmente, no restante do dia você também não está fazendo isso. Quem erra no pequeno, dificilmente acerta no grande. Faz sentido isso? Preste atenção em como se você está executando um desses 5 erros. Por quê? Quando há escutatória, há uma grande conexão. Há uma conexão forte entre as pessoas. E essa conexão, ela transcende a voz, ao não verbal, ao emocional. Essa conexão chega a níveis, muitas vezes, níveis espirituais. A escutatória faz com que você realmente se conecte na essência do outro. Você consiga se conectar na essência do outro, olhando nos olhos, olhando, fazendo contato visual com o outro e enxergando a alma do outro. Isso é escutar de forma plena, de forma atenta, de forma verdadeira, dedicada. Preste atenção em como você tem feito isso no dia a dia. Preste atenção se é assim mesmo que você escuta. Como é que você tem reagido às mensagens que chegam até você? Preste atenção. Um feedback é assim. Um feedback é cheio de oportunidades de escuta. Ele é cheio de oportunidades. E nesse sentido, eu uso a palavra escuta, e a escuta é uma grande metáfora. Ela é uma metáfora em que nela está contido tudo que tem a ver com a sensibilidade, com a atenção, com a dedicação ao outro. É uma grande metáfora. Será que você tem percebido os detalhes da outra pessoa? Será que você percebe? Será que você percebe o que essa pessoa realmente está precisando? Será que você percebe o que ela gostaria, o que ela precisa escutar, o que é útil para ela? Será? Nesse sentido, o método que está desenhado dentro do meu livro, ele faz uma grande provocação à prática do feedback. O feedback nada mais é do que um grande presente. Sim, um presente. As pessoas que sabem dar feedback porque utilizaram a escuta, as habilidades de escuta atenta, para conhecer o outro de forma plena, integral e preparar um lindo presente em forma de um feedback. Quem participa dos meus cursos aprende a fazer isso. Quem participa dos meus cursos, eu mostro em formato de dinâmicas. Mostro primeiro como você está se escutando, como que você pratica a tua escuta no teu dia a dia, com a tua família, com você mesmo, com os teus amigos, com a tua equipe, com os teus filhos, com os teus alunos. Eu te mostro e provo para você como é que você está escutando. Mostro dentro dos cursos também algumas ferramentas que você pode utilizar, como esses erros, como corrigir esses erros. Eu mostro algumas ferramentas. E mostro também uma ferramenta poderosíssima para entregar um feedback para alguém no formato de um grande presente. Algo que é útil para a pessoa e não para você. Útil para ela, que ela use, que ela conte para todas as pessoas o presente que recebeu. Feedback de verdade é aquela que ela tem coragem e vontade de contar que recebeu de você. Isso é um feedback. Feedback é aquele que ela quer compartilhar com as pessoas. Que ela quer chegar em casa e contar. Puxa vida, hoje recebi um feedback do meu chefe que foi maravilhoso. Aprendi algo para minha vida. Isso é um presente que ela vai usar para o resto da vida. Um presente que você ganha, que você não gosta, ou que não foi pensado em você, ou você joga fora, ou você dá para alguém.
Você descarta. Ou seja, é algo inútil. Quantas vezes nós demos presentes inúteis para as pessoas? Sabe aqueles presentes de casamento repetidos, que você depois não sabe o que fazer com eles, que você tem que dar para a família, sai vendendo, trocando? Pois é, não teve utilidade alguma, não teve carinho nenhum, não teve amor de liderança. Lembra que eu comecei hoje falando do princípio de amor? O princípio do interesse genuíno, cuidadoso na outra pessoa? Pois é, um feedback é assim. Líder de verdade pensa assim. Nesse sentido, tudo é feedback. Inclusive a não existência de feedback, ou seja, uma ausência de feedback também é um feedback. É, sim, tudo é feedback. Se as pessoas que convivem com você vêm e te contam como é conviver com você, isso é um feedback. Isso é um feedback, elas estão contando para você. Se é bom, se é ruim, não importa. Você recebeu o feedback. Agora, se você não recebe, também é um feedback. A pergunta que você pode fazer a você mesmo é: por que as pessoas têm medo de me dar feedback? Por que elas não querem me contar? Por que a minha equipe não dá um feedback para mim? Por que meus filhos não contam para mim como é que é ser meu filho, minha filha? Por que meus alunos não contam para mim se a minha aula é boa? Por quê? É isso que você tem que pensar. Isso que você tem que se interessar. Né? A ausência de feedback também é um feedback. Por que as pessoas temem? Por que elas te evitam? Por quê? Bom, ao fazer essa pergunta, veja o poder que essa pergunta tem. Ao fazer essa pergunta para você mesmo, você precisa tomar uma atitude de protagonista. Se você tomar a atitude de vítima, você vai culpar as pessoas. Você vai dizer assim: ah, elas não dão feedback porque elas são todas imaturas. Ah, elas não me dão feedback porque elas não prestam atenção no que eu digo. Ah, elas não me dão feedback porque elas não sabem o que estão falando. Isso é postura de vítima. Uma pessoa com postura de vítima é aquela que coloca a culpa nos outros e nas coisas, em tudo fora dela. O protagonista, ele assume para si a responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade nisso? Por que será que as pessoas não me procuram? Onde é que eu não estou me conectando a elas? Talvez você até queira, mas o teu não verbal mostra uma pessoa fechada, uma pessoa séria, grossa, chata. E você nem é. Só que você fica com um não verbal fechado, um não verbal de testa franzida, um não verbal ali com uma cara enfesada. Tem gente que tem cara enfesada, acorda todo dia com cara enfesada. Eu digo nos cursos, nas palestras, tem gente que acorda rosnando. E rosna, rosna. Tem pessoas que acordam cantando. Como é que você tem acordado? Como é que você tem aparecido para as pessoas todos os dias? Qual é a experiência que há em conviver com você? Lembra? Lá no início da aula de hoje. Qual é a experiência que elas têm em observar a tua face? Será que é uma face acolhedora? Será que é um olhar de quem gosta de receber mensagens? Que recebe um feedback sem reclamar? Talvez até elas tenham tentado já te dar feedback. Você é que não quis receber. Tem gente que não sabe receber feedback. Tem gente que você vai dar um feedback para ela, ela começa a se justificar. Ah, eu não fiz isso por causa daquilo outro. Puxa, faz isso não. Não perca tempo com isso. Quando alguém vier dar feedback para você, você escuta. Você larga o que você está fazendo. Você escuta. Larga do celular. Larga. Presta atenção. Se for o caso, anote. Anote. E sabe o que você faz? Você agradece. Agradeça. Poxa, muito obrigado, viu? Eu não tinha percebido que eu faço isso. Poxa, olha, até peço desculpa se eu fiz isso para você. Me perdoe. E muito obrigado de você ter vindo aqui me contar, porque eu realmente não sabia. Pode estar acontecendo isso com você hoje. Líder não tem vergonha de pedir desculpa. Líder adora pedir desculpas, adora agradecer, adora dizer muito obrigado, adora dizer me perdoe, adora dizer com licença, sabe? Essas são coisas de líder. Líder tem isso. Pense se você tem feito isso com as pessoas que convivem com você. Será que você agradece o que você recebe?
Mas agradeça de coração, não de forma irônica. Tem gente que recebe o feedback e fala, muito obrigado, viu? Só esse não verbal aí já mata. A próxima vez a pessoa não vai querer mais te dar feedback nenhum. Ela passa direto e não te fala nada. Para encerrar esse tópico, eu quero te dizer, lembre-se, o contrário do amor não é o ódio ou a raiva. O contrário do amor é a indiferença. A indiferença, ela sim é o contrário do amor. Se a pessoa veio te dar um feedback, agradeça, porque de alguma forma ela se importa com você ainda. Ela tem algo contigo ainda. Porque a hora que ela não tiver mais, ela te abandona e passa adiante. Faz sentido isso? Preste atenção como é que as mensagens têm chegado até você. Preste atenção se realmente as pessoas vêm até você para receber feedback. E não necessariamente você precisa pedir, viu? Se você aprender a escutar os sinais, você pega seus feedbacks sem precisar perguntar. Quem participa dos meus cursos, eu ensino a ficar atento. Eu ensino como pegar os feedbacks do universo. Tá? Tomara que você tenha essa oportunidade de conviver, de aprender algumas coisas, umas ferramentas dessas. Vai ser uma delícia compartilhá-la com vocês. Sabe por quê? Porque, como o grande autor William Ury traz num dos livros maravilhosos que eu sempre recomendo, ele diz que seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Olha que provocação interessante. Ao problema, você tem que ser firme. Você tem que manter a tua firmeza, o teu propósito, o que você acredita. Seja duro com o problema, mas suave com as pessoas. Nesse sentido, nós precisamos aprender a dividir pessoa de problema. Não é ela o problema. Ela está naquele momento, ali, naquele contexto do problema. Você precisa aprender a escutar e diferenciar isso. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes nós estamos embebidos até de emoções carregadas, que é difícil de fechar esse cenário. Por isso que você precisa estudar. Por isso que você precisa investir no teu autoconhecimento. Descobrir como é que você contém a tua raiva, a tua intolerância. Como é que você contém aquele espírito agressor dentro de você. Ou aquele espírito irônico dentro de você. Para você poder separar a pessoa de problema. Busque isso. Se você precisar de boas referências, eu tenho várias para lhe dar. Várias. Várias mesmo. Busque boas fontes de autoconhecimento para você identificar formas de melhorar, de estar mais centrado, mais centradas. Para você, sim, aprender a ser duro com o problema e não com as pessoas. Bom, deixo aqui a recomendação da obra que eu escrevi em conjunto com uma série de pessoas que foram anjos da minha vida, que me ensinaram, seja o como fazer ou o como não fazer. Todas essas pessoas me inspiraram a produzir esse material. Né? Esse livro, O Poder da Escutatória, que eu vejo que em muitas, talvez você tenha alguma dificuldade para encontrar nas editoras, nós temos conseguido uma boa aceitação no mercado, mas continue, eu estou produzindo agora a segunda edição, e que nessa segunda edição, novamente, ela está rolando de forma colaborativa. Eu estou convidando as pessoas a participarem aqui do meu perfil no Instagram, nesse perfil, no Rodrigo Leite Educação. Se você ainda não me segue, abre aí o Instagram e adicione esse perfil, Rodrigo Leite Educação. E lá as postagens, todas as postagens mais recentes, os stories que eu tenho publicado, eles têm a ver com a segunda edição do livro O Poder da Escutatória. Essas pessoas todas estão contribuindo, estão colocando seus comentários, estão mandando mensagens diretas com seus causos, contando os causos. Esses causos estão inspirando também novos capítulos. Né? Talvez um caos teu entre no livro, quem sabe? Manda aí para mim, participa, vai ser um prazer ter isso junto contigo. E para isso quero deixar aqui também todos os meus contatos. Você pode me encontrar no Instagram pelo Rodrigo Leite Educação, como eu te disse. Você vai encontrar também o meu site, www.rodrigoleiteeducação.com.br. Também, ou por esse e-mail, rodrigo@rodrigoleiteeducação, e que são as formas mais fáceis de nós entrarmos em contato. Fique à vontade, mande teus causos de feedback para mim. Adoro ouvi-los, adoro poder compartilhar também. Né? Espero podermos nos encontrar em algum workshop, em alguma palestra nos próximos dias. Fique à vontade se você quiser deixar suas perguntas, a participar aqui
do chat e entrar com as suas perguntas. E deixar aqui que nós temos ainda alguns minutos para responder as tuas perguntas aqui. De qualquer forma, eu participo com muitas. Eu tenho convido a você todas as quartas-feiras às 20 horas, eu faço live no Instagram e também essas lives têm um cunho em trazer essas provocações da escuta. Também te convido a participar, segue lá, né? E use aí a hashtag para poder deixar suas perguntas. Nós temos ainda alguns minutos. Agradeço aí de coração a todos que estão aqui conectados. Vejo que tem bastante gente participando. Gente aqui falando sobre amenizar a ansiedade. Olha, a palavra ansiedade, ela é muito interessante, né? A palavra ansiedade. Dizem que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. E faz muito sentido isso. Né? Pessoas que ficam só pensando no passado, você está jogando em assuntos que já foram, que muitas vezes você não tem mais como recuperar. Né? Agora, ficar viajando em algo que ainda nem aconteceu, que você não sabe nem como aconteceu, e se vai acontecer, aliás, você não sabe nem se vai acontecer, isso é ansiedade. Né? E como conter a ansiedade? Bom, vou passar dica de ouro aqui, ó. Dica de ouro. Se você hoje se considera uma pessoa ansiosa, ansioso ou ansiosa, pratique respiração. A dica de ouro está na respiração. Os ansiosos, as ansiosas, respiram mal. Respiram mal. Então, você precisa investir nessa habilidade da respiração. No curso, hoje não dá tempo de explicar por quê, mas no workshop eu explico profundamente por que da respiração. O que a respiração faz com o nosso cérebro. Tá? Pratique respiração. Uma dica: faça uma pequena caminhada de 20 minutos todos os dias. 20 minutos. Ou uma caminhada vigorosa de 40 minutos, dia sim, dia não. Aí, uma caminhada vigorosa, dia sim, dia não. Ou 20 minutos todos os dias. Esse é um exercício excelente. Excelente para ajudar você a se centrar, ajudar você a respirar melhor e passar a oxigenar melhor teu cérebro, para você ter melhores condições de oferecer melhores perguntas, melhores respostas. Tá? Essa é uma dica de ouro. Investir na ansiedade. Além de você fazer um exercício físico, a caminhada é um exercício físico praticamente sem contraindicações, ela é valiosíssima para te ensinar a escutar melhor. Olha só, a chave está na respiração. Tá? Vejo que me perguntaram aqui sobre o papel do RH. O RH, né, eu sou profissional que colaboro no RH. O RH é sempre a porta de entrada para esse trabalho. E o RH ele tem que ser o grande agente transformador, o provocador. Mas veja, o RH não é o RH que tem que dar feedback, não, viu? Se você trabalha com RH ou quer trabalhar com RH, não aceite que gestores levem você para dar feedback para a equipe dele. Você não é agente do feedback. Você é, sim, agente provocador de feedback. Tá? Então, não dá tempo de eu explicar agora como faz, mas você não é você que dá feedback. Você tem que criar ambientes para que as pessoas usem o feedback como ferramenta, como instrumento de trabalho. Tá? Então, você precisa garantir com que as pessoas tenham esse clima do feedback. O RH, ele é um grande provocador e não executor de feedbacks. Se você está executando feedback em nome dos teus gestores, guarda o que eu estou dizendo, você está criando um grupo de gestores mimados e que eles tinham que estar liderando a equipe deles. A responsabilidade por liderança da equipe deles é deles. Tem pais que fazem isso, viu? Que passam feedback para a mãe dar. Fala você com o fulano. Fala você com a Beltrana, com os filhos. Olha que absurdo. Vai você, cara. Vai você e dá o feedback para o seu filho, para sua filha. Por que você tem que delegar para sua esposa?
ou para o seu esposo? Por quê? Ou por que, lembre-se, o feedback é para a pessoa e não é da pessoa. Você que deve falar. Então, encha-se de coragem, aprenda como fazer, compra meu livro, participa dos cursos e ou me contrata na mentoria, eu te ensino como faz. Só que para com isso, velho. Você que tem que participar, é você que tem que executar isso com as pessoas. Bom, eu quero aproveitar aqui o último minuto para convidar quem estiver em São Paulo, no dia 30 de outubro, agora, perdão, 30 de setembro, agora, semana que vem, aqui com o time da SBGC, nós vamos realizar um evento na sede da SBGC, na Avenida Paulista, um evento chamado SBGC Tag. É um evento restrito, pequeno, em que, com um grupo seleto, nós vamos fazer discussões sobre esse assunto que trouxemos hoje de forma presencial. Eu estarei lá na SBGC no dia 30 de setembro, a partir das 19 horas, no SBGC Tag. Tá? Outros eventos eu realizo em todo o país. Se você quiser acompanhar a minha agenda, aqui no site Rodrigo Leite Educação, logo na primeira página, você vai encontrar os próximos eventos onde eu estarei e que nós possamos trocar as nossas mensagens aqui. Vai ser um prazer imenso poder apertar sua mão e te escutar, né, e compartilhar com você um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa caminhada, tá? Gente, era isso. Chegamos ao final da nossa transmissão. Agradeço de coração a todos que vieram, a todos que dedicaram aqui uns minutos, esses 60 minutos aqui para juntos aprendermos sobre esse tema que eu sou tão apaixonado. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que também acreditam nisso e eu convido que você participe desse movimento de mudar o mundo a partir da escuta. Um forte abraço a todos, a todas e até a próxima, se Deus quiser.